Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal para agora finalizar a apresentação das posições políticas dentro do movimento ateísta a partir do livro do Stephen LeDroux. Tá? Já faz algum tempo que eu venho fazendo uma bateria de vídeos aqui no canal sobre este livro, né? Do LeDroux é um sociólogo canadense e ele fez um estudo publicado em 2016, né, que se chama A Evolução do Ateísmo, que ele publicou na forma de livro, sobre o movimento ateísta contemporâneo nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra também, né? Ainda que o foco principal seja Estados Unidos e Canadá, ele também fala bastante sobre a Inglaterra. Tá? E aí eu fiquei então de finalizar esses vídeos sobre o conteúdo do livro e agora é chegado o momento do, vamos dizer assim, capítulo final, tá? Então, sejam bem-vindos aqui ao canal, quem está chegando pela primeira vez. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e faço pesquisas sobre história do ateísmo, tá? E vamos lá então ao conteúdo do livro. Então, nos dois últimos vídeos, né, que eu peguei a parte da obra do LeDroux, onde ele fala sobre o ativismo ateísta contemporâneo, tá, nesses países aí de referência, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Tá? E aí eu fiz uma divisão baseada naquilo que o próprio autor faz, pensando esse ativismo contemporâneo e suas conotações políticas, né? Então eu falei sobre uma vertente dentro do ativismo contemporâneo ateísta com posições políticas mais à esquerda. Tem um vídeo sobre isso. E também falei sobre uma vertente dentro desse ativismo com posições políticas de extrema direita, que eu também fiz um vídeo aqui no canal, inclusive foi o último vídeo. Tá? E agora, para finalizar, eu vou falar sobre o terceiro grupo, que acaba sendo o principal grupo, né, a principal vertente que é priorizada aqui na análise feita pelo Stephen LeDroux, que é o chamado movimento neo-ateísta, tá? Que é a maneira como ele vai trabalhar com pessoas e grupos que se identificam com uma série de pressupostos que tem ali, vamos dizer assim, como suas principais referências, o quarteto, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. Né? Dá para incluir aí também um quinto componente desse grupo, pelo menos até recentemente, que é a Ian Hirsch Allen. Tá? Bom, da questão política, né? Como é que o Stephen LeDroux vai caracterizar esse grupo? Então ele vai dizer basicamente que esse grupo, ele politicamente tem uma visão de mundo liberal. Tá? Então pensando aqui, o liberalismo, tanto político quanto econômico, né? Então o liberalismo baseado em fundamentos como a ideia de uma sociedade de livre mercado, né, pautada pela iniciativa individual, né, e também baseada ali em princípios da centralidade do indivíduo como elemento principal para o desenvolvimento da sociedade. Né? E aí tem toda uma série de consequências na organização política através de uma democracia representativa, etc, etc, liberdade da imprensa e tudo mais. Tá? Então, o liberalismo, né, na maneira que como eu estou apresentando para vocês, ele tem as suas origens ali no período da Idade Moderna. Né? Ele vai sendo gestado ao longo da Idade Moderna e, obviamente, ele tem uma série de desdobramentos teóricos, tanto no campo econômico quanto no campo político, ao longo do século XIX e XX, chegando até os dias atuais. Então, o liberalismo ele é um dos elementos
que compõe aquilo que nós costumamos chamar também dos valores iluministas, né? Essa visão filosófica, essa cosmovisão filosófica baseada na ideia da razão como elemento fundamental para explicar o mundo, e ao mesmo tempo a razão como aquilo que faz parte da própria realidade, né? Tem essa dupla dimensão. Mas o Stephen Ledru, ele vai dizer aqui que a maneira como esses autores defendem o liberalismo tem uma particularidade. Tá? Então, vou pegar aqui o livro e ler para vocês um pequeno trecho onde o Ledru vai falar. Os novos ateístas, eles defendem um tipo de liberalismo. Esse liberalismo, ele é caracterizado não pela liberdade e diversidade, mas por uma visão de mundo específica de um modelo de organização social, né? E partem da crença da necessidade de levar esse modelo de organização social para outras sociedades, né? Baseado na ideia de que esse modelo de sociedade liberal é sinônimo de progresso e civilização. Então, no caso, esses autores, então eles defenderiam uma visão de mundo liberal, não apenas como uma questão de posicionamento particular e individual, né? Mas eles defendem, eles expressam uma visão de mundo liberal como um modelo para todas as sociedades humanas, né? Como algo que eles entendem que é sinônimo de progresso e de civilização, né? É a marcha para um mundo melhor. E aí, a partir daí, eles percebem que isso deve ser levado para outros povos, né? Então, tem algumas questões um pouco complicadas em relação a isso, tá? E aí tem um paradigma epistêmico dentro do neoateísmo que é um elemento que vai ser importante para até pensar essa ideia, né, de levar esse modelo de civilização para outros povos, que é o paradigma da ciência, né? Então, inclusive, se pegar esses 4 autores, o Sam Harris, o Christopher Hitchens, o Daniel Dennett e o Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett e o Richard Dawkins, né? Então, pegar esses 4, pelo menos 3 deles, né? O Dawkins, o Harris e o Dennett, eles são autores com formação intelectual na área das ciências naturais e de uma maneira muito específica com o darwinismo, né? Então a maneira deles entender o mundo é baseado num olhar científico, tá? E a partir daí eles fazem um embate, né? Isso o Stephen Ledru coloca de uma maneira bastante forte ao longo do livro. Eles fazem um embate com a religião, né? Comparando religião e ciência, como visões de mundo conflituosas, visões de mundo divergentes, que a religião como uma visão de mundo pré-moderna, arcaica, retrógrada, que deve ser substituída por uma visão de mundo científica, racional, iluminista, progressista, né? Então esse é o discurso. O Richard Dawkins, inclusive, no livro Deus, um Delírio, ele fala que Deus é um delírio porque, do ponto de vista evolutivo, a concepção de Deus não faz sentido, né? Ou seja, como uma inteligência, né? Um ser altamente sofisticado como elemento inicial para pensar toda a história e o desenvolvimento das formas de vida existentes, quando, a partir do viés evolucionista, né, as formas de vida elas seguem o caminho do mais simples para o mais complexo. E Deus pressupõe um entendimento diferente. O complexo gera as formas mais simples que depois vão tendo, né,
seu desenvolvimento. Então, é por isso que o Richard Dawkins vai dizer que a ideia de Deus, né, ela é um delírio, porque ela não faz sentido do ponto de vista evolucionista, né? Então eles defendem que a ciência é aqui o coração epistêmico, né, de uma visão de mundo. E, consequentemente, eles também fazem um embate, né, com aquilo que eles chamam de pós-modernidade, que seria um conjunto de teorias desenvolvidas na área das ciências humanas, ciências sociais, né, que trazem o que eles chamam, né, do relativismo cultural. Então a ideia não existe verdade, tudo é relativo, cada povo tem sua referência cultural, essa diversidade tem que ser respeitada, e para eles não é nada disso. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Christopher Hitchens, Deus não é grande. Se vocês pegarem o livro do Christopher Hitchens, no final do livro ele vai dizer o seguinte: acima de tudo, estamos necessitados de um iluminismo renovado que se baseie na proposição de que o devido objeto de estudo da humanidade é o homem e a mulher. E aí ele vai falando, vai desdobrando esse pensamento, mas aqui é bem explícito que o Christopher Hitchens ele coloca em Deus não é grande que uma meta política do ativismo ateísta é trazer um iluminismo renovado como elemento de impacto social e político, né? Baseado nesses princípios, baseado nesses valores. E aí, como eu falei, eles colocam de um lado como dois focos de conflito, né, que tem que ser combatidos, né, dois focos de oposição a essa visão que eles defendem, inclusive em termos políticos, que de um lado é a questão da religião e de outro lado é a questão dessas chamadas teorias pós-modernas. E na época que eles escreveram as suas principais obras, né, que elas ficaram mais conhecidas, O Fim da Fé, Deus não é grande, Deus um delírio, e a obra do Daniel Dennett, agora me fugiu o nome, que é ali por volta de 2004, 2006, naquele momento ali, bem digamos assim, dentro ainda do impacto dos atentados contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, por terroristas que utilizaram a religião islâmica como justificativa. Então há um olhar e uma preocupação em fazer um enfrentamento contra os perigos da religião e particularmente do fundamentalismo religioso, e há uma atenção às religiões abraâmicas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, mas com um foco maior no islamismo, né, e há uma crítica muito mais ácida em relação ao islamismo. E o Richard Dawkins, por exemplo, ele chega a dizer que não se deve fazer distinção entre religiosos moderados e fundamentalistas, né? Ele vai falar que os moderados, inclusive, acabam criando um ambiente propício para que o fundamentalismo continue se perpetuando, mas aí tem consequências políticas, né? E uma dessas consequências políticas é a defesa de uma intervenção em países, e aqui particularmente na região do Oriente Médio, onde seria o foco de criação do fundamentalismo islâmico como uma ameaça à civilização ocidental. Isso aqui está presente em 2004 no livro O Fim da Fé. O Sam Harris já defende isso. Eu vou também aqui fazer uma pequena leitura aqui de um trecho da obra onde o Sam Harris escreve. O que falando num capítulo que ele denominado O Problema com o Islã. Esse é o nome do capítulo, né? E é onde ele vai dizer o seguinte: o que é que constitui uma sociedade civil? No mínimo, um lugar onde se possa criticar toda espécie de ideia sem o risco de violência física. Se o leitor viver numa terra onde não se possam dizer certas coisas sobre o rei, ou sobre um qualquer ser imaginário, ou sobre certos livros, porque tais afirmações acarretam a pena de morte, a tortura ou a prisão,
então é porque não vive numa sociedade civil. Aparentemente, uma das tarefas mais urgentes que enfrentamos no mundo desenvolvido, estou frisando aqui, é encontrar uma maneira de facilitar a emergência de sociedades civis nos 4 cantos do mundo. É facilitar a emergência de sociedades civis nos 4 cantos do mundo. E na sequência, e nas manifestações públicas do Sam Harris, ele vai colocar isso em termos práticos como a defesa de uma intervenção do Ocidente no Oriente. O Sam Harris ele vai se constituir aí como um dos ideólogos da chamada guerra ao terror durante a presidência do George W. Bush filho, tá? Então, esse é um fato, tá? E esse olhar crítico sobre o Islã, ele vem até os dias de hoje por parte, né, dessas referências aí. Em épocas mais recentes, o que se tem verificado, principalmente quando a gente olha para as, vamos chamar assim, lideranças, é que os posicionamentos políticos estão cada vez mais conservadores. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vou trazer aqui alguns exemplos, né? E vou pegar o Richard Dawkins como exemplo disso, tá? Então, nos últimos tempos, o Richard Dawkins se envolveu em algumas polêmicas. Uma delas foi a questão da transfobia, né? Ele se colocou publicamente, né, em defesa da autora dos livros do Harry Potter, né, J.K. Rowling, que é conhecida por declarações transfóbicas. E o Richard Dawkins defendeu ela, dizendo que só existem biologicamente sexo masculino e feminino. Então, identidades de gênero, diz que não fazem sentido. Então, assim, o que significa? Que na prática o Richard Dawkins é alguém que ele olha para a realidade social e só consegue ver sentido na realidade social explicado sob uma lente científica, né? Que é a referência que ele tem. E isso leva, em termos políticos, a ter esse posicionamento conservador no que diz respeito aqui aos assuntos relacionados à comunidade LGBTQIA+, né? Pegando esse exemplo aí da questão da transfobia que a autora lá dos livros do Harry Potter é acusada. E aí, mais recentemente, o Richard Dawkins chamou a atenção pelo fato dele ter se apresentado como alguém que defende um cristianismo cultural, né? Então, ele continua sendo ateu, mas agora ele fala sobre a importância de defender o cristianismo do ponto de vista cultural, né? Que ele nasceu numa sociedade cristã, sociedade inglesa, né? E é interessante que ele fez essa declaração agora há pouco tempo, levando em consideração alguns elementos que ele tem presenciado, que é a presença mais constante de pessoas islâmicas dentro da Inglaterra. E de maneira particular, ele se incomodou muito com o fato de que o prefeito de Londres, o Sadiq Khan, que é de origem paquistanesa, digamos assim, colocou a cidade, fez várias questões relacionadas lá à cidade de Londres, né, enfeitou a cidade de Londres para celebrar o Ramadã, né? E o Richard Dawkins se sentiu incomodado, e ele fala isso durante uma entrevista, que é onde vai sair então a defesa dele da necessidade de preservar o cristianismo cultural, a identificação dele com um cristianismo cultural. E uma outra pessoa que, digamos assim, deu um passo além, né? Mas que, digamos assim, seguiu talvez um pouco essa lógica de raciocínio, mas foi além, foi a Ayaan Hirsi Ali, né? Que era uma mulher de origem islâmica, que havia se tornado ateia até há pouco tempo atrás, e em decorrência, né, dessa biografia,
o ateísmo dela estava muito focado num combate à questão do Islã, e principalmente aquilo que o Islã representava na vida das mulheres, mas ela, há pouco tempo, publicamente acabou afirmando que não era mais ateia, e ela aí não foi a ideia de um cristianismo cultural, ela se converteu à fé cristã, entre outras coisas, pela ameaça contínua que o Islã continua representando contra o Ocidente e pela ameaça representada pela China e pela Rússia, né? E tem algumas questões mais de fundo emocional, vamos dizer assim, particular, mas as questões políticas nessa conversão da Ayn Hirsch Ali, né, deixar de ser ateia para se identificar como cristã, está relacionado a isso. Então nós temos aí esse grupo aí dentro do ativismo ateísta contemporâneo, com esses posicionamentos liberais, que acabam tendo aí alguns desdobramentos que deixam aí para reflexões, e trazem algumas problemáticas que devem ser dimensionadas, tá? Bom, pessoal, com isso eu encerro então, depois de um longo tempo, a apresentação do conteúdo do livro do Stephen LeDroux sobre o ativismo ateísta, essa história do ativismo ateísta, nesse capítulo mais contemporâneo. Aí fiquem à vontade aí para expressarem suas opiniões, tá? nos comentários, e assim que possível retorne aqui ao canal. Um abraço e até mais.